Os fragmentos de madeira. Até o presente momento, como você está observando, não ocorre o processo de separação. Fica difícil para você separar. O que você vai fazer? Acrescentar o sistema água. Acrescentando no sistema água, o líquido menos denso ele irá flutuar. Nessa situação que seria a serragem, como ele mostra do lado. Então, o líquido mais denso, seja a areia, ele fica na parte inferior, e a serragem, por seu líquido, melhor dizendo, por seu sólido menos denso, ele irá flutuar. Então, aqui nós temos um processo de flotação. Poderia ser utilizado também para outros processos, melhor dizendo, areia, ou como coloquei aqui, areia, serragem, poderia ser areia ou outro sistema. Qualquer situação que consiste em um sólido mais denso e um outro sólido menos denso. Então, aqui nós temos o processo de flotação. Ok? Olha só. Segundo processo do nosso vídeo, ele vai consistir no processo de separação, também caracterizado por misturas heterogêneas, com o processo de catação. No processo de catação, nós temos sólido mais sólido. Sólido de aspectos diferentes são separados com as mãos ou uma pinça. Então, aqui é um processo bem mais simples de você compreender. Por exemplo, a catação de feijão, arroz, ou qualquer outra situação que o sólido seja mais visível, que você consiga ver ele com facilidade, e claro que você consiga pegar eles. Tá? Então aqui nós temos um processo de separação de mistura, trabalhando com catação. Outro processo também de misturas heterogêneas seria a ventilação, sólido e sólido. O sólido menos denso é separado por uma corrente de ar, como o exemplo que ele coloca ao lado. Beleza? Então, aqui nós temos também um processo de separação de misturas heterogêneas. Processo de separação de mistura heterogênea, quando você utiliza separação magnética. Sólido mais sólido também. Um dos sólidos é atraído por ímã. Só é usado quando uma das substâncias possui propriedades magnéticas, seja ele, exemplo, ferro, níquel, cobalto, ou qualquer outro ferro que tenha essa característica magnética. Ou seja, qualquer outro metal que tenha essa característica magnética. Então, como você pode observar pela ilustração, separo o metal de uma outra substância através de uma atração magnética, utilizando, claro, um ímã. Então, aqui nós temos um processo caracterizado com separação magnética do sistema. Agora vamos para alguns exercícios para melhor fixar o que foi estudado até o presente momento. Primeira questão. Considere-se a mistura de água e éter, dois líquidos immiscíveis entre si. Para separar esses dois líquidos, o processo adequado é: primeiro passo, anote, como eu sempre digo, anote no seu caderno. Dois líquidos immiscíveis. A palavra immiscível caracteriza o quê? Que esses dois líquidos não se misturam entre si. Se eles não se misturam entre si, estão caracterizando um sistema heterogêneo, ou seja, dois líquidos formando um sistema heterogêneo. Se há dois líquidos e formam um sistema heterogêneo, qual dos processos que eu posso estar utilizando? Liquefação? Não, liquefação eu não vou utilizar. Como foi estudado na aula anterior, liquefação é o processo em que consiste na passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, isso aqui é só questão de mudança de estado físico. Filtração poderia ser utilizada na filtração. Mas, como eu tinha dito para vocês, a filtração geralmente é utilizada entre misturas ou substâncias heterogêneas, mas sendo ele sólido mais líquido. Decantação. Poderia utilizar decantação? Sim, vamos utilizar a decantação. Por quê? A decantação ela consiste em um sistema heterogêneo, ao qual vamos poder separar uma substância líquido ou líquido, ou sólido mais líquido. Caracteriza líquido e líquido? Sim. São heterogêneos? Sim. Então, podemos utilizar o processo de decantação. Vamos anotar novamente? Decantação, processo líquido mais líquido, desde que ele seja heterogêneo, ou sólido mais líquido.
Dissolução fracionada? Não, dissolução fracionada é quando eu citei o exemplo da flotação. É parecido mesmo o processo. Só que na dissolução fracionada você vai ter sólido mais líquido também. Sublimação? Não, sublimação é simplesmente uma mudança de estado físico. Seja ela do sólido para o gasoso e ressublimação do gasoso para o sólido. Então, liquefação, mudança de estado físico, ou sublimação, mudança de estado físico. Tá? Filtração não teria como, porque são sólido e líquido. Dissolução fracionada também não, sólido e líquido. O único processo que poderia se encaixar seria a decantação, por trabalhar com líquido e líquido, immiscíveis, ou seja, aqueles que não se misturam, classificando o processo heterogêneo. Então, ficamos com a alternativa C, ok? Então, pessoal, anote aí as dicas passadas para ficar mais fácil, tá? Vamos agora para a próxima questão. Segunda questão. De uma mistura heterogênea, novamente, olha só, heterogênea, de dois líquidos immiscíveis, ou seja, não se mistura, e de densidades diferentes, pode-se obter os líquidos puros por meio de... Ele está procurando os mecanismos que eu posso estar utilizando para obter um líquido puro de uma substância, ou a mistura, melhor dizendo, heterogênea, de dois líquidos immiscíveis. Posso separar dois líquidos emissíveis por um processo chamado de sublimação? Acredito que não, porque a sublimação é um processo de mudança de estado físico. Decantação, posso estar utilizando a decantação por se tratar de uma mistura heterogênea de dois líquidos emissíveis. Exemplo, água e óleo. São dois líquidos emissíveis que não se misturam entre si. Então, utilizamos a decantação. Filtração, posso estar utilizando a filtração também para separar dois líquidos emissíveis? Acredito que não. Por quê? A filtração, como eu tinha dito, sólido mais líquido. E aqui nós estamos dizendo dois líquidos immiscíveis. Então, não posso estar utilizando o processo de filtração para separar dois líquidos immiscíveis. Também não posso estar utilizando o processo de sublimação para estar separando dois líquidos immiscíveis. Tá? Então, ficamos aqui com a alternativa apenas a letra B, indicando que apenas a decantação está correta, então a resposta correta seria letra B. Ok? Olha só, vamos agora para a próxima questão, ao qual eu irá tratar também das transformações. A flotação é um dos métodos de beneficiamento do carvão mineral. Isto é, próxima questão. A flotação é um dos métodos de beneficiamento do carvão mineral. Isso é possível porque a fração rica em matéria carbônica e a fração rica em cinza apresentam diferentes. O que eles apresentam? Como eu tinha dito para vocês, a flotação ela consiste na separação de duas substâncias, melhor dizendo, de dois sólidos. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho carvão mineral, ou seja, rico em a fração rica em matéria, e outra fração em cinza. Então, eu tenho a fração rica em matéria e cinza. Beleza, está misturado os dois aqui, ok. Para me separar, eu vou adicionar água. Quando adiciono água, o que acontece? A matéria menos densa, ela irá para a superfície. E a matéria mais densa, ela ficar no fundo do recipiente, na parte inferior. Isso aqui só é possível pelo ponto de fusão? Não, porque ponto de fusão precisa ter temperatura. Densidade? Sim. Então, vou trabalhar com a densidade. Por quê? No processo de flotação, quando eu digo que tem uma matéria mais densa ou menos densa, caracteriza a densidade, que quer dizer a matéria com apresenta uma densidade menor, irá flutuar, uma densidade maior, irá ficar no fundo do recipiente. Pontos de ebulição, não. Pontos de ebulição a gente trabalha com temperaturas. Estado físico? Não. Estado físico seria sólido mais sólido, líquido mais líquido, não influenciaria em nada. Comportamento magnético? Não. Porque para ter um comportamento magnético eu precisaria ter metais. Então ficamos aqui com a densidade, flotação, diferentes pontos de densidade no sistema. Então ficamos com a letra B, com a densidade que trabalha com
sólidos de diferentes tipos de densidade. Um irá flutuar e o outro não. Ok? Vamos passar para a próxima questão. Próxima questão. O processo adequado para separar ferro e ouro, ambos em pó, é de filtração? Não. Por quê? Tanto o ferro e o ouro estão no estado sólido. Destilação? Também não. Destilação utilizamos sólido mais líquido ou líquido e líquido. Liquefação fracionada? Também não. Decantação? Também não podemos utilizar. Separação magnética? Sim. O único processo que separa metais de metais se chama separação magnética através de uma atração magnética. Então, nesse sistema, quando eu tenho aqui o ferro, partículas de ferro e partículas de ouro, um exemplo, utilizo um ímã, ao qual que esse ímã irá fazer um processo de atração de um desses metais. Então, utilizo a separação magnética. Então, você vai anotar no seu caderno que a separação magnética ela consiste em separar partículas de metais dispersos em uma solução. Ok? Exemplo, ferro e ouro. Beleza? Próxima questão agora. Questão de número 5. Necessita-se repetir. Questão de número 5. Necessita-se retirar um conteúdo do tanque de combustível de um carro. Para isso, faz a sucção com um pedaço de mangueira introduzido no tanque, deixando-se escorrer o líquido para um recipiente colocado no chão. Esse processo é decantação? Também não. Filtração? Não. Sifonação? Sim, utilizamos a sifonação como eu tinha explicado no vídeo anterior. Então, como se tivesse o tanque do carro, aqui o recipiente e uma mangueira conectada. Você irá trabalhar com a questão de densidade do líquido? Não. Você vai trabalhar com a questão sólida e líquida? Não. Você vai trabalhar com a gravidade, ou seja, retirando a gasolina do tanque do automóvel para um outro recipiente utilizando a gravidade. E o processo que nós utilizamos a gravidade seria a sifonação. Centrifugação também não e destilação também não. Então, como eu tinha dito, se retirar a gasolina ou combustível de um automóvel, utilizamos a sifonação, que é um processo utilizado por diferentes, melhor dizendo, por questões da gravidade. Beleza? Próxima questão, questão de número 6. Analisa a afirmação abaixo e assinale a alternativa correta. Primeira afirmação. O composto cloro, oxigênio, água e C2H4 são considerados substâncias simples? Não. Cloro, oxigênio, sim. Aqui eu tenho uma substância composta. Composta por quê? Hidrogênio e oxigênio. Substância composta, carbono e hidrogênio. Então, não são consideradas substâncias simples. Os compostos cloro, oxigênio, água e o C2H4 são substâncias compostas? H2O e C2H4, sim. Já o cloro e o oxigênio não são substâncias compostas, são classificados como substâncias simples. É possível separar uma mistura de líquidos com pontos de ebulição diferentes por destilação fracionada? Sim, mas sólido. Aqui ele está dizendo líquido. Então, aqui está correto. É possível separar um componente de uma mistura gasosa por sifonação? Não. Como eu tinha dito no exemplo anterior, sifonação, quando você retira, um exemplo, combustível do tanque de um automóvel, então ele utiliza sifonação. Então, aqui está incorreto. Vamos analisar agora as afirmações. Um é verdadeiro, um já não é verdadeiro, então já descartamos a letra A. 3 é verdadeiro, 1, 2 e 4 são falsos? Sim. A única verdadeira é a número 3, 1, 2 e 4 são falsas. Então já permanecemos aqui apenas com a letra B, ficando com a letra B aqui como resposta verdadeira.